O milionário descobre que a mendiga negra era seu amor antigo que traía sua esposa. As luzes da cidade brilhavam como estrelas mortas enquanto Iracema caminhava pelas ruas de Brasília, suas mãos enrugadas tremendo levemente. À sua frente, um grande letreiro piscava, milionário em crise. O alarde em torno daquela história a transportou para um passado sombrio, um tempo em que seus dias eram marcados por promessas quebradas e traições dolorosas. Flashbacks de São Pedro invadiam sua mente com cheiro de café fresco e as risadas despreocupadas da filha Beatriz ecoando sob o céu azul. Mas tudo aquilo virou poeira quando Eduardo, seu amor, se transformou em um estranho. Foi em 1965 que escolheram deixar a vida urbana por uma pequena cidade, em busca de tranquilidade. Iracema sonhava com tardes calmas, onde o estresse da vida moderna seria apenas uma memória distante. Mas tudo mudou com a chegada de Marcela. A amiga antiga de Eduardo trazia consigo um ar de mistério, como um pesa. As noites se arrastavam e o comportamento de Eduardo tornava-se cada vez mais errático. Ela o via saindo tarde, ouvindo a conversa baixa ao telefone, olhos furtivos. A suspeita crescia como uma sombra. Um dia, a verdade a golpeou como um soco no estômago. Eduardo estava envolvido com crimes, planejando fugir com Marcela, deixando Iracema e Beatriz para trás, como uma velha roupa rasgada. A dor a consumiu e ela se viu em um mar de desespero. O que fazer? Como expor as mentiras que cercavam seu amor? A resposta? E foi aí que a vida a trouxe de volta a Brasília, cercada por lembranças e fantasmas do passado. Agora, aos 82 anos, ela pensava em tudo, no milionário que descobriria sua traição e na mendiga que representava sua dor. Não se tratava mais de vingança, mas de se reinventar. As feridas estavam abertas novamente, quando, uma manhã qualquer, uma ligação inesperada de um velho conhecido reverberou em sua mente. O que significava essa ligação? Eduardo havia perdido tudo. E ela? O que isso significava para sua jornada de autodescoberta? A vida de Iracema, repleta de sombras e luzes, decididamente não terminou. Aquilo era apenas o começo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Iracema observava sua vida mudar como uma tempestade se formando no horizonte. A ligação de um velho conhecido ressoava em sua mente. Eduardo havia perdido tudo. A insegurança agora a consumia, mas havia algo mais. Algo que não deixava sua mente descansar. O eco distante de vozes. A verdade estava se aproximando. O que significava essa ligação? Certa manhã, após a ligação, Iracema decidiu ir até um velho café onde costumavam ir. Um lugar com cheiro de café fresco e memórias afetuosas. Quando se sentou, notou uma figura familiar no fundo do salão. Era Marcela. A mulher ainda ostentava aquele brilho que havia tanto incomodado Iracema. Mas agora havia algo diferente. Marcela estava com um homem. O olhar dele era frio, e a intimidade que compartilhavam despertou uma dor aguda em Iracema. Mas em vez de recuar, ela sentiu uma onda de coragem.
Se Eduardo estava arruinado, talvez Marcela também estivesse. O que se passava ali? Iracema não pensou duas vezes. Levantou-se e caminhou em direção à mesa. As batidas do seu coração ecoavam no silêncio tenso que a cercava. O próprio ar parecia pesado. Marcela, Iracema disse, suas palavras saindo mais como um roteiro de filme do que um encontro real. Eu sabia que você voltaria. A expressão de Marcela mudou. Uma sombra cruzou seu rosto. Iracema sentiu um frio na espinha. Iracema! Marcela respondeu, seu tom misto de surpresa e pavor. Mas antes que qualquer uma das duas pudesse continuar, o silêncio foi rompido. O homem ao lado de Marcela se levantou abruptamente, interrompendo a conversa. Uma explosão de raiva e desespero se condensou em seu olhar, e naquele momento, Iracema percebeu que não era um qualquer. Era um antigo associado de Eduardo, alguém que tinha envolvimento com o crime. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, suas palavras carregadas de ameaça. Ele nunca quis que você soubesse a verdade. As palavras dele abalaram Iracema. O que ele queria dizer? A verdade sobre o quê? Exatamente o que mais Eduardo tinha escondido? A respiração de Iracema ficou presa na garganta. O que você sabe? Iracema conseguiu sussurrar, seu pé se movendo involuntariamente para trás, mas seu orgulho a mantinha firme. É mais do que você imagina, ele disse, olhando fixamente nos olhos dela. Eduardo, ele não é quem você pensa que é. Seria isso possível? As palavras dele sentiam-se como uma perfuração no coração. Mas a curiosidade e a raiva também a impulsionavam. Como assim? Saiu quase num grito. Marcela olhou ao redor, nervosa, como se o chão pudesse se abrir e engoli-los. Calha a boca! Isso não é seu lugar! Mas a fúria do homem era palpável. E então a bomba! Eduardo é o responsável por mais do que você sabe. Essa mendiga! Ele apontou para o lado de fora, onde Iracema podia ver uma figura familiar coberta por ternos esfarrapados. É sua filha, Beatriz! Iracema parou. As palavras dele ecoaram como um trovão. O mundo à sua volta virava. O homem continuou. Ele a abandonou para quistear seus próprios interesses. Beatriz está envolvida em um esquema que pode derrubar todo o império dele. As luzes do café pareciam mais projetadas. A espinha de Iracema se gelou e seu coração batia descontroladamente. A imagem de Beatriz, a filha amada, agora manchada por esse segredo obscuro, era insuportável. Ela precisava saber mais. Correu até a saída, sem perceber que estava sendo seguida. O que viria a seguir? O que mais Eduardo havia encoberto? O que a verdade sobre Beatriz realmente revelaria? As perguntas apertavam como um nó na garganta. E Iracema sabia que tudo estava apenas começando. Iracema correu pelas ruas de Brasília, seu coração pulsando freneticamente. As palavras do homem ainda ecoavam na sua mente. Beatriz está envolvida em um esquema que pode derrubar todo o império dele. Como assim? Beatriz? Sua filha? A imagem dela, doce e inocente, agora manchada por um crime que nem sabia que existia, a fazia sentir como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Ela precisava encontrá-la, precisava entender. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, Iracema apressou o passo. O café logo ficava para trás. O pensamento de Beatriz, envolvida em algo sombrio, a fazia sentir um nó apertado na garganta. Não pode ser verdade, murmurou para si mesma, enquanto buscava. Ao chegar no lugar onde Beatriz costumava passar o tempo,
um parque arborizado com risadas de crianças e o canto dos pássaros, Iracema encontrou a cena que a deixou paralisada. Beatriz estava cercada por um grupo de pessoas. Alguns pareciam intrigantes e outros mal intencionados. No centro da roda, algo brilhava. Uma moeda ou era um objeto de valor? Uma sensação de desespero tomou conta de Iracema, quando reconheceu não só as caras exibidas ao redor da filha, mas a aura dela difusa de insegurança de quem estava B. A jovem olhou para a mãe, assustada, como se a presença dela pudesse dissipar a neblina que cercava a cena. É nada, mãe. Estou só conversando, Beatriz gaguejou, um brilho de temor nos olhos. Mas Iracema podia ver além da fachada. Sua filha estava em apuros. Ao se aproximar mais, Iracema percebeu que o homem, no centro da roda, era o mesmo que havia sido ameaçador no café. Ele riu com desdém e as palavras dele cortaram o ar. Olha só, a mamãe veio salvar a menininha. Babado queixo mole! Sua voz ecoou sardônica e uma onda de raiva e impotência invadiu o peito de Iracema. Saia do caminho! Iracema gritou, sua voz ecoando através do parque, enquanto sua coragem crescia. Mas Beatriz parecia paralisada, como se fosse um pássaro encurralado, e o homem se aproximou da jovem de forma ameaçadora. Você não entende, não é? Quanto mais você se afasta do que realmente importa, mais você se afunda. Uma confusão explodiu na cabeça de Iracema. O que ele queria dizer? O que Beatriz tinha a ver com o que estava acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a tensão aumentava. Então, como se o universo respondesse, uma sirene cortou o ar. Policiais chegaram à cena. O que se aconteceria a seguir era um mistério. Mas o homem que atirou os olhares ácidos a Beatriz começou a recuar, seu sorriso se desfazendo. Flashes de câmeras começaram a estourar. Outra reviravolta estava prestes a acontecer. É melhor você ficar longe dela, Iracema gritou sem pensar. Mas foi nesse momento que Beatriz deu um passo à frente. Mãe, eu preciso que você ouça! As palavras dela estavam carregadas de urgência. As sirenes aumentaram e, no tumulto, Iracema ficou paralisada ao ver o rosto do homem mudar. De repente, ele puxou algo do bolso, um celular. Com um movimento rápido, colocou-o no rosto de Beatriz. Vamos descobrir quem realmente você é, ele disse, a selvageria em seus olhos ofuscando a luz do dia. A tensão subiu um nível. Beatriz, não! Iracema gritou, a realidade se despedaçando ao seu redor. O que era essa jogada estranha? Quem era aquele homem? Por que Beatriz parecia tão disposta a ouvir o que quer que ele dissesse? A verdade parecia se expandir diante dela como uma bola de neve. E Iracema sentia que estava perdendo a filha para algo que não entendia. E então a tal ligação a fez perder o foco. A verdade estava prestes a ser revelada. Algo tão devastador que poderia mudar tudo o que acreditava saber. O que mais existia sob a superfície? Que mistérios cercavam sua filha? Ao olhar para o homem, a esperança de um futuro tranquilo se desmoronava e o medo do desconhecido preenchia seu coração. Todo aquele agito no parque era um turbilhão. Iracema viu o homem levantar o celular. O coração dela parou. O que ele está fazendo? O ar parecia pesado, espesso. Beatriz estava paralisada, os olhos fixos no telefone. Iracema queria gritar, correr, mas tudo o que fez foi se mover para frente, uma onda de adrenalina a impulsionando. Filha, não ouviu o que ele tem para dizer. A voz dela rasgou o silêncio, mas a tensão ainda estava no ar. O homem sorriu, um sorriso frio que fazia o estômago de Iracema revirar. Não é você que manda aqui, mamãe. Vamos descobrir quem realmente é sua querida filhinha. A voz dele ecoou.
e a multidão começou a murmurar, os rostos se virando, como se o espetáculo tivesse começado. Iracema sentiu os olhares, um peso sobre os ombros. Seria aquele o momento do desmoronamento? Não, não, não. Beatriz começou a tremer. A voz dela, pequena, cheia de desespero. Mãe, por favor, eu posso explicar. O homem então pressionou um botão e a tela acendeu, revelando um vídeo. Era algo que Iracema nunca esperaria. Instantaneamente, uma imagem tomou conta do celular. Iracema viu Eduardo, seu Eduardo, em uma cena comprometida. Ele estava em um local escuro, cercado por rostos conhecidos, discutindo algo que fez seu sangue ferver. A frase que ecoou e vibrava na tela foi o que a deixou em choque. Ninguém pode saber que estou por trás disso. A criança não pode descobrir. Do contrário, tudo o que construímos desmorona. O que é isso? As palavras de Iracema escaparam enquanto sua mente girava. O homem manteve o celular em frente a Beatriz e tudo ficou confuso. O vídeo mostrava reuniões clandestinas, sussurros sobre traição e planos que pareciam sombrios. Você não é apenas uma menina ingênua, Beatriz. Você é parte de algo muito maior, e agora o mundo inteiro sabe. A voz dele era venenosa. Iracema estava paralisada, sem saber o que fazer. O que mais havia aí? Eu não sou parte disso. Eu só queria uma vida normal. Beatriz gritou, mas o homem riu, um som cruel. Iracema sentiu a respiração cortada, como se não conseguisse mais ar. Eduardo, o que ele fez? Corações batiam acelerados. A multidão estava empolvorosa. O que mais você sabe, sua traidora? O homem apontou para ela, mas o foco agora tinha mudado. Todos estavam guardando dedos nos celulares, registrando tudo. Eu não sei de nada. Beatriz estava assustada. Iracema deu um passo à frente, mas o medo profundo a paralisou. O homem balançou a cabeça, desdenhando. E se eu dissesse que você foi usada desde o início? Eduardo nunca se preocupou com você. Ele estava apenas tentando proteger seu próprio rabo. E você é a chave para derrubá-lo. A revelação não era só sobre Beatriz. Era sobre uma teia de mentiras que a cercava. Iracema se sentia como uma boneca de pano, despedaçada, sem controle. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira cruel. A mendiga, a traição, Eduardo! E agora a filha! O que poderia acontecer a seguir? Iracema sentiu o nó na garganta apertar, enquanto o homem se aproximava, seu olhar determinado. O que as palavras dele realmente significavam? Esse não era o final. Isso era apenas o começo de um novo pesadelo. O que mais estava escondido nas sombras? A verdade poderia destruir tudo o que ela acreditava. E com isso, o céu escureceu como se prenunciasse algo ainda pior. Iracema estava paralisada. O mundo em torno dela parecia girar numa velocidade insana. O homem diante de Beatriz, com aquele telefonema revelador, tinha a atenção de todos. A pressão no peito era insuportável. Um nó que parecia apertar a cada segundo. Ela mal podia acreditar nas palavras que estavam por vir. Mas antes que pudesse raciocinar ou tomar uma atitude, um grito cortou o ar. Parem! Deixem minha filha em paz! Um homem apareceu do nada, com uma expressão de desespero estampada no rosto. Era Fernando, o irmão de Eduardo, que tinha desaparecido nos últimos anos. Ele se aproximou rapidamente. Sua presença era imponente, mas ao mesmo tempo confusa. A multidão ficou em silêncio. Ninguém sabia o que esperar. O que você está fazendo aqui, Fernando? Iracema finalmente falou, seu tom misto de confusão
e raiva. Você não tem ideia do que está acontecendo. Eu tenho. Isso é muito maior do que vocês pensam. Ele respondeu, os olhos fixos em Beatriz, como se tentasse transmitir uma mensagem silenciosa. Eduardo não é o que parece. Ele tem gigantescas dívidas e um passado obscuro que não pode ser escondido. Ele nunca quis que você soubesse, Iracema. O choque nas expressões ao redor da praça era palpável. As pessoas murmuravam, a tensão subia. Era como se o ar estivesse eletrificado. Iracema não sabia o que pensar. Fernando, o que você quer dizer com isso? Sua voz era firme, mas cheia de medo. Beatriz é mais importante do que você imagina. Eduardo está preso em toda essa história. Mas não do jeito que você pensa. Ele nunca se preocupou com a filha. Ele se envolveu em algo ilícito e agora a vida dela está em risco. A voz de Fernando ecoou e ele se virou para Beatriz. Precisamos ir, rápido, antes que Eduardo perceba que você está aqui. A palavra ilícito ressoou na mente de Iracema como um sininho de alerta. Cada sílaba carregada de pavor. O que Eduardo realmente fizera? O olhar frenético de Beatriz era uma mistura de confusão e medo. Mãe, o que ele quer dizer? A pergunta, embora simples, esmagou o coração de Iracema. Eu não sei, Beatriz. Não sei. Ela gritou, sentindo o desespero tomar conta dela. O homem que ameaçava Beatriz ainda estava ali, e a situação se tornava cada vez mais caótica. As sirenes continuavam a tocar ao fundo, um alerta sombrio de que algo estava prestes a estourar. Então, repentinamente, um disparo ecoou. Era um tiro, e o pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a correr. Gritos de terror se misturaram ao tumulto. Iracema tentou proteger Beatriz, mas tudo virou um borrão. Ela viu Fernando ser empurrado por alguém e caiu ao chão, gritando: "Sigam-me! Agora! É perigoso aqui!" O homem com o celular, que até então tinha o controle da situação, estava agora em estado de alerta. Ele sabia que as coisas fugiam do controle e começou a recuar. "Isso não acabou!" ele gritou, antes de desaparecer na multidão em fuga. O coração de Iracema estava a 1000 por hora. Sua cabeça girava e Beatriz segurou sua mão, os olhos marejados de lágrimas. "Mãe, o que está acontecendo? O que tudo isso significa?" E nesse momento, enquanto tentava encontrar uma resposta, Iracema percebeu que a verdade sobre Eduardo, sobre Fernando, sobre Beatriz, tudo poderia ser muito mais complexo do que ela imaginava. E como se um curtain call fosse feito no palco da vida, uma sombra se assembrou dela. Um conhecido desconhecido que poderia desviar a narrativa de uma vez por todas. Mas quem era aquela figura que se aproximava? E por que ela parecia tão familiar? A resposta que não havia pedido poderia ser a chave para entender tudo. Iracema trocou olhares com Beatriz, ambos paralisadas diante do que se aproximava. E a única certeza é que tudo estava prestes a mudar novamente. Iracema o homem, diante de Beatriz, com aquele telefonema revelador, tinha a atenção de todos. A pressão no peito era insuportável, um nó que parecia apertar a cada segundo. Ela mal podia acreditar nas palavras que estavam por vir. Mas, de repente, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. "Parem! Deixem minha filha em paz!" A voz cortante e desesperada de uma mulher fez o ar tarar. Era Marcela,
a antiga amiga de Eduardo, com um olhar frenético. Iracema sentiu um frio. Sua cabeça se rodava. O que aquela mulher estava fazendo ali? Marcela! Gritou. Uma mistura de alívio e desconfiança a invadiu. O que ela queria agora? Sentia que a cena era mais surreal a cada segundo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Beatriz tem que ouvir. Marcela se aproximou rapidamente, seu rosto pálido. Todos a encaravam, curiosos e inquietos. Mãe, quem é essa mulher? Perguntou Beatriz, a voz cheia de medo. O coração de Iracema disparou, e ela se virou para Marcela, que agora parecia uma versão mais sombrio de si mesma. O que você quer dizer? Eu não tenho tempo para explicar tudo. Eduardo! Ele não é quem você pensa. Marcela respondeu, gesticulando com pressa. A multidão murmurou, a confusão pairava no ar. Como assim não é quem eu penso? Iracema se aproximou, a raiva e a insegurança fervendo dentro dela. Você está dizendo que ele é um criminoso? Mas o que mais ele esconde? Iracema, por favor, escute. Marcela implorou. Beatriz está em perigo por causa dele. Ele não só a abandonou. Eduardo está ligado a coisas que vão muito além do que imagina. E ele pode ter um envolvimento muito mais sério. Ser sério como? O tom de Iracema era um grito, e ela estava cansada de rodopiar em suposições. Você precisa ser clara. Mas antes que Marcela pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um estrondo vindo de um lado afastado do parque. O som ecoou e o pânico se espalhou como fogo. Todo mundo olhou para o lado, onde uma conta-gotas de fumaça começava a se formar. Fuja! Alguém gritou. As pessoas começaram a correr. Diante do caos, Beatriz agarrou a mão da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Mas Iracema não tinha resposta. O medo a paralisou enquanto a fumaça crescia. E em meio a isso, viu Fernando ser empurrado mais longe. O desespero em seu olhar. Fernando, venha! Iracema gritou. Mas ele estava cercado, e a fumaça logo se espalhou como um manto negro. E quando todos estavam em desespero, algo completamente inesperado aconteceu. Uma voz familiar ecoou através do tumulto. Eu não acreditava que encontraria você aqui, Iracema. Iracema virou-se, e sua mente ficou em branco. Era Eduardo. O homem que ela pensou ter deixado para trás. Ele estava ali, com um olhar desesperado, mas ao mesmo tempo exasperado. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Havia uma bomba. Eu não sabia que você traria Beatriz. A conexão entre eles estava tingida de passado e dor. As palavras dele pareciam uma faca, cortando, mas xingando de emoção. Uma bomba? O que você quer dizer com isso? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrenda. Ele estava ali, no meio do caos, no meio de tudo que desmoronava. Eu precisava te proteger, minha filha. Você não entende? Eduardo respondeu, mas suas palavras estavam carregadas de algo muito mais sombrio. A verdade começou a se descortinar, e Beatriz olhou fixamente para o pai, perplexa. Proteger? O que está acontecendo? O pânico fez a voz de Iracema vacilar, mas Eduardo continuou, como se houvesse mais. Ele olhou para Marcela, seus olhos cheios de um misto de raiva e pesar. Você sempre me traiu, falou demais, e agora pode acabar com tudo. Beatriz olhou para a mãe e depois para o pai, o medo estampado em seu rosto. O que está acontecendo, pai? O que você fez? A atmosfera ficou pesada. Um silêncio grave pairou.
enquanto todos esperavam por uma resposta. O som da sirene crescia cada vez mais forte. A confusão invadiu o olhar de Iracema, e mesmo que quisesse pressionar Eduardo a se explicar, o tempo parecia... Então, o que era aquele segredo obscuro? O que Eduardo queria esconder? Iracema segurou a mão de Beatriz. Uma horrível sensação de perda começou a se instalar. Ele não era apenas um homem perdido em um mundo de mentiras. Era alguém que estava cercado por uma teia do inferno. E agora, aquele passado que ela pensou ter superado estava de volta, mais traiçoeiro do que nunca. Eduardo, que pomba é essa? Indagou a voz tremendo. Opressão se instalava no peito. Ele riu, mas não era um riso feliz. A bomba, Iracema. A verdade que você realmente não quer ouvir. E assim, o mundo de Iracema começou a desmoronar mais uma vez. Poderia uma bomba de verdade ser a chave para liberar segredos que a destruiriam? Estava prestes a descobrir, e tudo ao seu redor parecia uma cena tirada de um pesadelo. Não sabia se estava prestes a perder a vida, a liberdade ou a filha. Tudo podia mudar em um piscar de olhos. O que Eduardo tinha a dizer poderia destruir tudo. Iracema estava paralisada. O mundo em torno dela parecia girar numa velocidade insana. O homem diante de Beatriz, com aquele telefonema revelador, tinha a atenção de todos. A pressão no peito era insuportável. Um nó que parecia apertar a cada segundo. Ela mal podia acreditar nas palavras que estavam por vir. Mas, de repente, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Parem! Deixem minha filha em paz! A voz cortante e desesperada de uma mulher fez o ar parar. Era Marcela, a antiga amiga de Eduardo, com um olhar frenético. Iracema sentiu um frio na espinha. Sua cabeça se rodava. O que aquela mulher estava fazendo ali? Marcela! Gritou. Uma mistura de alívio e desconfiança a invadiu. O que ela queria agora? Sentia que a cena era mais surreal a cada segundo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Beatriz, tem que ouvir. Marcela se aproximou rapidamente, seu rosto pálido. Todos a encaravam, curiosos e inquietos. Mãe, quem é essa mulher? Perguntou Beatriz, a voz cheia de medo. O coração de Iracema disparou, e ela se virou para Marcela, que agora parecia uma versão mais sombria de si mesma. O que você quer dizer? Eu não tenho tempo para explicar tudo. Eduardo, ele não é quem você pensa. Marcela respondeu, gesticulando com pressa. A multidão murmurou. A confusão pairava no ar. Como assim não é quem eu penso? Iracema se aproximou, a raiva e a insegurança fervendo dentro dela. Você está dizendo que ele é um criminoso, mas o que mais ele esconde? Iracema, por favor, escute, Marcela implorou. Beatriz está em perigo por causa dele. Ele não só a abandonou. Eduardo está ligado a coisas que vão muito além do que imagina. E ele pode ter um envolvimento muito mais sério. Ser sério como? O tom de Iracema era um grito, e ela estava cansada de rodopiar em suposições. Você precisa ser clara. Mas antes que Marcela pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um estrondo vindo de um lado afastado do parque fez o chão tremer. A multidão se calou e o pânico começou a tomar conta. Corram! Alguém gritou, mas antes que pudesse reagir, a fumaça começou a se espalhar e o calor subiu como uma onda. É uma explosão! A voz de Fernando ecoou e todos começaram a correr em pânico. Iracema segurou Beatriz com força, mas a fumaça ocupava o ar, dificultando a respiração. Então, entre a confusão, Iracema viu Eduardo se aproximando, ofegante, com os olhos cheios de desespero. O que você fez? Iracema gritou, mas ele não respondeu. A tensão aumentou e no próprio meio do caos, ela ouviu um novo som, uma sirene crescente.
Policiais estavam chegando e tudo parecia um pesadelo se desenrolando. Precisamos sair daqui, Eduardo dizia, mas seu rosto estava mais pálido do que o normal. É a única chance. A verdadeira ameaça está prestes a revelar-se. A primeira explosão tinha gerado pânico. Mas então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, uma segunda explosão ecoou. Ali, bem na entrada do parque, uma nuvem de fumaça se ergueu em direção ao céu. O chão parecia tremer sob os pés de Iracema. Então, em meio ao caos, uma figura conhecida apareceu entre a fumaça e as sombras. Era um homem que ela nunca pensou que veria de novo. Fernando, o pai de Eduardo, estava ali. Seus olhos se encontraram, e então, um choque particularmente cruel ondulou pelo ar. O homem olhou diretamente para Eduardo e gritou: "O que você fez, Eduardo? Você me prometeu que não se envolveria. Agora não só ameaçou a sua vida, mas também a de Beatriz." Uma torrente de confusão tomou conta de Iracema. O que estava acontecendo? Ela nunca tinha ouvido sobre esse pai e a promessa feita. A revelação sibilou como uma cobra. Seu efeito cortante atordoante. "Papai?" Beatriz balbuciou, seus olhos arregalados. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo, desconcertado, virou-se para Iracema aos gritos. "Não escute. Ele não sabe de nada. Eu fiz isso para proteger vocês." Mas Iracema via o temor nos olhos de Fernando. "Eduardo, você não pode mais esconder. É hora de encarar a verdade. O que você escondeu de todos nós pode nos custar mais do que a vida." Era um turbilhão. Os sentimentos se agigantavam, distorcidos pelo medo e pela incerteza. A verdade de quem era Eduardo estava prestes a desmoronar, e Beatriz, no meio da tempestade, só queria entender o que realmente estava em jogo. O que mais estava escondido sob o manto da segurança que Eduardo sempre prometeu. Iracema sentiu o chão desabar sob seus pés. As perguntas se acumulavam, e ela sabia que a explosão da verdade estava apenas começando. Quando, de repente, algo desesperador aconteceu. Mais uma explosão. O som aterrorizante soou mais perto, e então a visão se tornou turva, enquanto tudo girava. Neste instante, uma sombra se adiantou bem na direção de Iracema. E o que deveria ser proteção revelou-se uma nova ameaça. O que essa nova figura significava para o futuro dele? O que mais iria explodir naquele dia marcado para sempre? Iracema estava paralisada. O mundo em torno dela parecia girar numa velocidade insana. O homem diante de Beatriz, com aquele telefonema revelador, tinha a atenção de todos. A pressão no peito era insuportável e seu coração parecia prestes a explodir. Então, uma figura conhecida apareceu entre a fumaça. Era Marcela, a antiga amiga de Eduardo, com um olhar desestabilizado. "Parem! Deixem minha filha em paz!" ela gritou, a voz trêmula cortando a confusão. Mas não era só isso que a fez ecoar no coração de Iracema. Ao lado de Marcela, um homem alto e magro, moreno, com uma expressão sombria, surgia como um espectro perdido no meio do caos. Era Carlos, um antigo amor de Marcela, alguém que Iracema nunca esperou ver novamente. "Iracema!" Carlos chamou, os olhos fixos nela com um profundo desespero. "Você precisa entender que a verdade é muito mais sombria do que pensa." Ele avançou, segurando o braço de Marcela de forma possessiva. "O que você está fazendo aqui, Carlos? Não é hora para ir." Marcela protestou, mas era como se ele não houvesse ouvido. Tudo o que Eduardo decidiu não contou. Beatriz não é apenas uma vítima. Ela é a chave para tudo. Carlos exclamou, a urgência na voz criando uma onda de tensão.
Iracema olhou para Beatriz, os olhos da filha cheios de confusão. O que esse homem está falando, mãe? O que está acontecendo? A voz dela tremeu e o desespero começava a refletir no rosto jovem. Carlos se virou, encarando Eduardo. Você não achou que poderia brincar com todos nós e sair impune, achando que estava protegido? O que você realmente escondeu sobre Beatriz? O clima mudou. A multidão estava em silêncio. A tensão cresceu e os olhares se tornaram pesados. Eduardo carregalou os olhos, como se tivesse sido atingido por um raio. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele respirava irregularmente, como se cada palavra de Carlos fosse uma bomba que explodia em seu interior. O que você está escondendo, Eduardo? Iracema exigiu, o coração batendo forte. A necessidade de respostas a consumia. E o ambiente ao seu redor parecia indicar que algo estava prestes a se desdobrar. Beatriz, ela é... Carlos hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Um silêncio grave pairou e a comoção da multidão crescia. Uma nova explosão cortou o ar, mas dessa vez não era uma explosão física. Era um grito, um eco de uma verdade enterrada. Ela é a filha de Marcela, Carlos acabou de revelar, e o impacto das palavras caiu como uma bomba nas mentes de todos ao redor. O ar parou. Beatriz olhou para Marcela, depois para o pai. Sua expressão transformou-se de confusão para um choque devastador. "O que você está dizendo? Isso é impossível!" exclamou, seu rosto perdendo a cor. "Isso explica tudo. A conexão entre vocês, os segredos de Eduardo. Aqui, tudo." Carlos continuou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto ansioso. "Eduardo nunca quis que você soubesse, Iracema." Iracema sentiu como se o chão estivesse derretendo sob seus pés. O que isso significava? O que mais estava escondido? Eduardo finalmente tomou coragem e falou: "Carlos, cala a boca! Você não sabe o que está fazendo." Mas a energia já havia mudado. As pessoas ao redor começaram a murmurar, sussurros ecoando nos ouvidos. Beatriz virou-se para Eduardo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você sabia de tudo isso e nunca me contou?" A dor na voz dela era palpável e o desespero crescia como uma tempestade. "Iracema, não é o que você pensa." Eduardo tentou se justificar, mas não havia palavras que pudessem consertar o que estava desmoronando. A verdade estava sendo revelada como um pesadelo vívido. Os olhares ao redor eram de choque e incredulidade. "Eu não posso acreditar que você fez isso." Iracema praticamente gritou. A dor e a traição se refletindo em sua expressão. A confusão tomou conta do parque, e antes que alguém pudesse se recuperar, uma sirene mais próxima soou, aumentando a correria. O tempo estava se esgotando. Carlos olhou diretamente para o grupo. "Se formos pegos aqui, todos vão pagar. Precisamos sair e rápido." Sua expressão misturava determinação com um resquício de medo. Os rostos de Iracema e Beatriz se encontraram. A conexão entre mãe e filha agora ameaçada pela revelação devastadora. O que iria acontecer com elas? Agora um espaço vazio se formava entre as duas, como uma rachadura na confiança. E Beatriz parecia perdida, cada vez mais distante da verdade. "Vamos! Agora!" Carlos insistiu, puxando Marcela em direção à saída. Iracema hesitou, mas um olhar para Eduardo a fez perceber que não podia mais confiar nele. O que mais ele escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro se tornava incerto, e com isso, um novo ciclo de trevas se formava. A verdade parecia querer emergir de uma sombra densa,
E o próximo passo de Iracema poderia moldar não apenas seu destino, mas também o de Beatriz. Ela segurou a mão da filha, disposta a enfrentar o que estava por vir. Mas a pergunta ecoava na mente de todos. O que mais restava a descobrir naquele dia? Iracema segurou a mão de Beatriz, o coração disparado, a confusão pairando como uma nuvem pesada. A revelação de Carlos ainda ecoava em sua mente. Ela é a filha de Marcela. Se era verdade, tudo o que ela conhecia estava em ruínas. Eduardo, por outro lado, estava em um estado de pânico visível. Ele olhou ao redor, praticamente em busca de uma saída, enquanto todos ao seu redor começavam a falar em voz baixa, chocados com a declaração. As sirenes dos policiais se aproximavam, cortando a tensão no ar. A multidão começava a recuar, formando uma barreira ao redor deles. Mas Iracema sentia que precisava agir, precisava tirar Beatriz daquela situação rapidamente. "Sigam-me! Temos que sair daqui!" gritou, puxando a filha para longe. Mas Beatriz estava paralisada, a boca aberta em incredulidade. "Mãe, isso não faz sentido. Como assim sou filha dela?" A garota olhava ora para Iracema, ora para Marcela. Sua expressão um misto de raiva e confusão. Carlos avançou, sem se importar. "Eduardo nunca quis que você soubesse, Beatriz. Ele vai fazer de tudo para proteger a verdade. Estão todos em perigo." "Perigo? O que você quer dizer com isso?" Iracema quase gritou, o nó na garganta se apertando. O desespero pulsava ao redor como uma tempestade. Cada palavra, cada revelação, tornando tudo ainda mais caótico. Foi então que uma outra figura fez sua aparição. Era um dos homens que Eduardo tinha se envolvido, aquele do café. Ele surgiu como um fantasma da cena anterior, com olhos tão frios quanto pedras. "Não pense que pode escapar, Eduardo." A voz dele era clara. Uma fissura que cortava o caos. "Você precisa pagar pelo que fez." A multidão imediatamente se desfez. A tensão disparou como um fogo. Iracema olhou para Eduardo. A expressão dele era de raiva e pânico. "Eu não fiz nada. Você não pode me culpar." Mas a voz do homem era uma ameaça. O peito de Iracema pesava. Marcelo estava presa, em meio ao confronto entre os dois homens. "Calha a boca! Você não tem ideia do que está falando!" Eduardo respondeu, mas não parecia ter força alguma. A situação tomava um rumo absurdo. Cada palavra carregava uma explosão de segredos. "Fizemos um acordo, Eduardo. Você saiu, renegou a família, e agora sua desgraça vai acabar com todos nós." O homem exclamou, e a certeza em sua voz fez um frio invadir o estômago de Iracema. O entendimento atravessou como uma faca. Eduardo não havia abandonado somente Beatriz. Ele estava envolvido em algo ainda mais profundo e escuro. O caos se intensificava à medida que os policiais finalmente chegaram, sirenes e luzes piscando ao redor. Iracema soltou a mão de Beatriz, sua visão se estreitando nos flashes da polícia. Ela precisava fazer algo, precisava proteger a filha. "Beatriz!" Iracema gritou, mas neste momento tudo parecia um turbilhão. Um grito cortante explodiu da multidão. "Cuidado!" O homem ameaçador se virou, e antes que Iracema pudesse reagir, ele puxou uma arma. O mundo parou, o tempo congelou. A cena se desenrolava em câmera lenta, quando Eduardo se lançou na frente de Beatriz. O tiro ecoou, rasgando o silêncio, e o coração de Iracema afundou. "Não!" Foi tudo o que conseguiu gritar enquanto a sombra se formava. O impacto era devastador. Eduardo caiu ao chão, os olhos arregalados diante do horror.
E tudo que Iracema podia fazer era encarar a cena horrenda se desenrolando à sua frente. O que mais havia escondido Eduardo? O que isso significaria para ela e Beatriz? A verdade estava emergindo de forma feroz e letal. Uma nova camada de caos pairava no ar, e a ideia de que nada seria o mesmo, mais uma vez, a atingiu como um ladrão na noite. O que aconteceria depois? Iracema olhou para a filha, lágrimas nos olhos. A angústia preenchia o espaço entre elas. A luta não havia acabado. Não ainda. Havia mais segredos, mais sombras a serem reveladas. Mas a única certeza que Iracema tinha era que a explosão da verdade a acompanharia. E as consequências seriam maiores do que poderiam imaginar. Iracema estava em estado de choque. Ela olhava para Eduardo caído no chão, e a cena parecia surreal. O homem que a amou, que a traiu e a decepcionou, agora estava ferido. O tiroteio da verdade havia exposto suas mentiras, e a dor atravessava o ar. Era como um filme, mas não era uma ficção. Era sua vida desmoronando. Beatriz, com lágrimas escorrendo, se agachou ao lado do pai. Pai, o que aconteceu? A voz dela era um lamento. E Iracema sentia o coração se partir em 1000 pedaços. Como explicar tudo? Como transformar essa confusão em palavras? A multidão ao redor começou a murmurar. Os olhares estavam fixos, alguns horrorizados, outros curiosos. A adrenalina pulsava em cada ser presente. O que mais ele escondeu? Alguém sussurrou. E em meio a isso, o silêncio aumentava a pressão. Um policial se aproximou, gritando ordens. Para trás! Todos para trás! Iracema viu que a situação poderia piorar. Com um esforço, ela puxou Beatriz, que ainda estava em choque. Vamos, filha! Precisamos sair. Mas Beatriz estava paralisada, os olhos fixos em Eduardo, a figura que representava tanto amor e dor. Iracema, me ajude! Eduardo gritou, sua voz cheia de desespero. Eu sempre estive aqui para vocês. Aquelas palavras cortaram o silêncio, mas ninguém sabia se eram verdadeiras ou mais uma mentira. Você nunca foi honesto. Iracema disparou, a raiva brotando como um vulcão. Você quebrou nossa família. O homem que tinha sido seu amor agora era um estranho. A desilusão mordeu seu coração. O ambiente ficava mais tenso a cada segundo. Carlos, o ex-amor de Marcela, se aproximou. Precisamos agir rápido. Se a polícia encontrar vocês aqui, tudo pode ser pior. Ele era um aliado improvável, mas Iracema percebeu que a sua presença era um recálculo dos caminhos que iriam tomar. O olhar de Beatriz para Eduardo era vazio. E não sei mais em quem acreditar. As palavras da filha eram um eco do que todos sentiam. O amor dela estava se despedaçando. Iracema sentiu um aperto no peito ao perceber que a confiança entre mãe e filha estava em risco. Eduardo tentou se levantar, mas a dor era forte. Beatriz, eu fiz tudo isso por você. Eu queria te proteger. Mas suas declarações soavam vazias, como uma última tentativa de se salvar. O que ele realmente queria proteger era como tentar apagar o incêndio com gasolina. As sirenes dos policiais ecoaram mais perto e o medo tomou conta do ar. Iracema agarrou Beatriz pela mão. Vamos! Não temos tempo! Elas começaram a correr pela saída do parque, mas o eco das vozes atrás delas a seguia. Carlos estava logo atrás. Eu vou ajudar vocês. Mas as palavras dele ficaram perdidas no caos.
Cada passo que davam era um passo rumo ao desconhecido. O que iria acontecer com Eduardo? Conforme se afastavam, Iracema olhou para trás. Eduardo estava caído, um homem despedaçado por suas próprias decisões. Ela sabia que a dor iria permanecer. Era um adeus não planejado, uma separação marcada pelo caos. Ainda assim, no fundo do coração, Iracema sentia que poderiam se reerguer. Havia dor, mas também resiliência. E enquanto corriam, um novo começo se formava na mente. O futuro ainda era incerto, mas juntas elas teriam uma chance de reconstruir suas vidas. Ao chegarem na esquina, Iracema olhou para Beatriz. Vamos enfrentar isso juntas? A filha segurou firme a mão da mãe e Iracema conseguiu ver um brilho de esperança em seus olhos. O que mais o futuro reservaria? A verdade ainda estava lá, à espreita. O eco da dor e da traição poderia ser superado. Era um novo capítulo e a história delas estava apenas começando. E aqui, queridos amigos, estamos chegando ao final dessa jornada. Mas a nossa história não para por aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis para você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença e você precisa demonstrar seu apoio a este canal. Esta é a hora. Queremos saber o que você achou.